Aleluia. Amém, queridos? 40 dias de fortalecimento no Senhor. Amados, um personagem da história da Bíblia, em que nós temos falado muito nesses dias, nessa campanha, é sobre Davi. Amém? Sobre Davi. Davi foi um homem que buscou de Deus, é um homem que ele buscou fortalecimento em Deus. Davi, querido, se formos ler a história de Davi, ele foi um homem, amado, que desde a sua mocidade, desde a sua infância, ele foi rejeitado. Davi, ele foi rejeitado pelos seus familiares, porque ele era o caçula, deixavam ele ali de lado. Nós sabemos a história, que diz que quando Deus escolheu um outro rei para governar no lugar do rei Saul, quando Deus envia o profeta Samuel para ungir um novo rei, um rei que fosse conforme o coração de Deus, a palavra diz que o Senhor enviou Samuel à casa de Jessé, para ali ungir aquele que seria o novo rei de Israel, aquele que seria um homem conforme o coração de Deus. Antes de Saul, queridos, quem era o Deus, o rei do povo de Israel, quem governava, quem orientava o povo era o próprio Deus. Mas o homem, por causa do coração duro, o homem por causa do coração sem temor, ele preferiu que tivesse uma pessoa física, um homem que viesse a representar. Então, naquele momento, naquele tempo, não teve tempo de moldar nenhum homem. O único que se achou naquele momento, quando o povo quis um rei, um homem para representá-los, foi escolhido Saul. E no momento quando Saul foi escolhido, ele era um homem bom. Ele era um homem que tinha temor a Deus, senão o Senhor não teria o escolhido. Mas Saul não passou pelo tempo, pela prova, Saul não passou pela lapidação de Deus. E com o tempo que Saul começou a governar, o seu coração começou a se tornar altivo, o seu coração começou a se tornar rebelde, ele não obedecia mais à voz de Deus. Saul estava interessado a fazer o quê? Com que os homens, aqueles que estavam debaixo da sua obediência, da sua direção, ele queria fazer que aqueles homens fossem influenciados por ele, e tudo o que os soldados e o povo desejava, Saul fazia conforme o coração do povo e não conforme o coração de Deus. E ele desobedeceu a Deus quando deu ordens para que ele fosse e vencesse os inimigos, lutasse contra os inimigos. Então não se achou mais em Saul um homem conforme o coração de Deus. E o Senhor já havia visto em Davi, lá quando cuidava das ovelhas do pai, das malhadas, o Senhor já havia visto naquele rapaz um futuro rei, um futuro líder, um homem que seria o escolhido para governar o seu povo, para reinar e trazer o povo à presença de Deus, fazer com que o povo amasse, respeitasse e obedecesse os mandamentos de Deus. Amém? Só que Davi, amado, ele foi rejeitado desde a sua infância. No momento que Samuel, nós sabemos a palavra de Deus, a história, no momento que Samuel chega ali na casa de Jessé para ungir Davi, chamaram todos os filhos de Jessé, e Davi ficou por último, né? Quando acabou os filhos de Jessé, aqueles que eram fortes, mais belos, bonitos, aos olhos humanos, que o profeta disse, não tem mais ninguém, acabou? Porque cada um que colocava na frente do profeta Samuel, Deus, o Espírito Santo tocava no coração de Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, até chegar, né, o penúltimo filho de Jessé. E Samuel pergunta, acabou, não tem mais ninguém? Aí Jessé diz, não, tem um, né? Tem lá o mais moço, o caçula, está lá no meio das malhadas, lá olhando, né, as ovelhas, cuidando das ovelhas. Está vendo? Até o pai desprezava ele. O que o profeta manda chamar? Manda chamar o Davi, porque enquanto ele não chegar, nós nos sentamos na mesa para comer. E quando o Davi chega,
o Espírito Santo pulsou no coração de Samuel e disse: esse é o futuro rei de Israel. Amém, queridos? Então ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pela família. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos tiveram ciúmes dele porque ele foi ungido como rei. Os irmãos mais velhos eram soldados ali do rei Saul, né, do povo de Israel, eram soldados. Eles ficaram com inveja de Davi porque ele foi ungido como rei. Depois, querido, a trajetória de Davi diz que no momento quando o rei Saul começou a perseguir Davi, para tirar a vida de Davi, por ciúmes, porque sabia que Davi tinha sido ungido rei no seu lugar, a palavra fala que durante mais ou menos 10 ou 13 anos, Saul perseguiu Davi para tentar tirar a vida de Davi. Saul enviava os soldados para matar Davi. E aonde quer que Davi chegava, se ele chegava numa cidade, e se alguém conhecesse Davi, eles já mandavam mensageiros ao rei Saul: ó, Davi está naquele lugar. Eles entregavam Davi. O próprio povo entregava Davi, rejeitou Davi. E Davi foi preciso ele se esconder com outros homens que também foram rejeitados naquela época, pelo reinado, por causa de não pagar impostos, por ter dificuldade de pagar impostos. Davi precisou se esconder com esses também que foram perante a sociedade rejeitados. Davi se escondeu com eles, e eles vendo o coração de Davi, vendo a forma que Davi ele agia, Davi foi uma influência sobre a vida deles. Davi foi um líder para eles. E o que eu acho lindo na história de Davi, queridos, que Deus é tão maravilhoso que Deus esconde o Davi aonde? Bem no reinado do inimigo. Quando Saul começou a perseguir Davi com os seus soldados, o povo de Israel, Davi se escondeu ali junto com os filisteus. O povo que Davi lutava, o povo que Davi, a nação que Davi lutava para libertar o seu povo de Israel, que eram os filisteus, dá ali proteção para Davi. E Davi se esconde ali, Ali o rei dos filisteus colocou Davi numa cidade, no vilarejo: pode ficar ali com a tua família, pode ficar ali com os teus homens, os teus soldados ali, que nós vamos te proteger. Aquele ditado, irmãos? Aquele que é meu inimigo, que seja meu amigo, Então protegeram Davi. E a palavra diz que houve uma guerra, os filisteus foram contra o rei Saul. E Davi, ele pediu para o rei dos filisteus para poder ir junto, para batalhar nessa batalha contra Israel. Mas o rei ali dos filisteus falou: não, Davi, você não vai. Ele fez uma reunião, entraram num consenso: você não vai. Porque eles ficaram com medo de Davi ir a favor deles, e no momento da batalha, Davi ficar com dó, Davi se lembrar que o sangue dele era israelita, e ele se voltar contra os filisteus, e também lutar contra os filisteus e derrotar os filisteus. Ele falou: não, Davi, você não vai. Você fica lá no seu vilarejo, fica lá com os teus homens, essa guerra você não vai. E foi nessa guerra que Davi não foi. Tudo é propósito de Deus, querido. Foi nessa guerra que Davi não foi, que o rei Saul foi morto pelos filisteus. Amém? Então, a morte do rei Saul não teve, o sangue dele não esteve nas mãos de Davi. E o que eu acho lindo nessa história, o que Deus quer falar conosco esta noite, eu quero ser breve, é que no momento que Davi ficou sabendo que o rei Saul havia morrido, e Jonas, que era filho de Saul, Davi o considerava como um irmão, tamanha amizade deles. Sabe o que Davi fez? Você acha que Davi se alegrou, querido? Amém? Nossa, esse homem, mais de 10 anos querendo me perseguir, me matar, Agora ele está morto, eu estou livre, acabou, não tem mais ninguém que vai querer tirar minha vida. Você acha que Davi se alegrou? Amém? Você acha que aconteceu isso? Não. A palavra diz que Davi chorou. Davi chorou pela morte do rei Saul. Ele lamentou. E ele pegou aqueles que estavam com ele, os soldados, os valentes que lutavam junto com ele, e fizeram um jejum e se lamentaram. Ele fez até um cântico em homenagem ao rei Saul.
Olha que coração. Agora, se isso não for um homem conforme o coração de Deus, eu não sei o que é. Porque um homem que chorar a morte daquele que está tentando tirar a sua vida, né? Eu não sei o que é um homem conforme o coração de Deus. E Davi, em inúmeras situações, queridos, ele buscava o fortalecimento secreto no Senhor. Amém? Essa palavra que nós lemos em Apocalipse, capítulo 5, verso número 10, que fala que nós somos reis e sacerdotes. Eu quero dizer para você que todos nós somos reis, todos nós somos sacerdotes na presença de Deus. Aí você pode dizer, mas Juliano, você é rei então em alguma terra, em uma nação? Não, querido, você já é. O Senhor te escolheu para ser, assim como Davi, um líder. Todos nós temos isso no nosso coração, de sermos líderes, amém? Aonde quer que nós estejamos, aonde quer que o Senhor te plante, aonde quer que o Senhor te coloque, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, em casa, em qualquer lugar que o Senhor coloca você ali, você é líder, porque você representa o Senhor. Você é rei e sacerdote no nome do Senhor. Ali você é líder, ali você é a maior influência, assim como Davi. Você é influência. As pessoas olham para nós, buscando em nós algo que eles não têm, algo que é vazio dentro dos seus corações, e só Jesus pode preencher, só Jesus pode abençoar, só Jesus pode transformar, só Jesus pode encher esse coração e mudar essa vida. Só o Senhor. Isso está em nós, está dentro de nós. Nós somos gerados, queridos, por Deus, para ser reis e sacerdotes, para ser líderes, amém? Você é um líder nato, você é um homem, mulher de Deus, você jovem que está me ouvindo essa noite, você que está nos vendo através dessa live, você foi criado por Deus para ser vencedor, você foi gerado por Deus para ser líder, você foi gerado por Deus para ser rei e sacerdote, aonde quer que o Senhor te colocar, amém? Pode ser que os seus liderados sejam 2, 3 pessoas, pode ser que os seus liderados, aqueles que o Senhor vai confiar na tua mão, sejam 10, 15, pode ser que sejam 50, 100, 300, não sei, 1000, eu não sei, mas o Senhor vai te colocar, e você ali vai ser um líder nato, porque Deus te criou, Deus te formou com essa capacitação de ser líder, amém? Só que tem uma coisa, e isso é o primordial na vida de um líder, de um homem conforme o coração de Deus, de uma mulher conforme o coração de Deus, para que possamos ser reis e sacerdotes, para que possamos ser líderes conforme o coração de Deus, é preciso ter uma palavra, é preciso fazer isso em nossas vidas, é ter iniciativa. Fala para o irmão que está do teu lado, é preciso ter, fala para o irmão, é preciso ter iniciativa, amém? É preciso ter iniciativa, querido. O líder, ele vai à frente. O líder, ele mostra o caminho. O líder é aquele que faz, não é aquele que manda. É aquele que faz, é aquele que mostra, é aquele que ensina. Esse é o líder. Amém? Antigamente, quando nós víamos aquela frase, né? Eu acho horrível, faz o que eu mando, não faz o que eu faço, né? Quantas pessoas falavam isso? Faz o que eu mando, faz o que eu faço. Não, querido, faça aquilo que eu faço. Seja líder, faça as coisas boas, né? Seja um exemplo. Deixa eles verem você agir, porque assim, eles vendo você agir, é que eles vão te seguir, é que eles vão dar valor, é que eles vão te acompanhar. Esses dias eu estava participando com uma reunião lá no trabalho, e 2 rapazes que fizeram um treinamento de liderança, que se eu não me engano foi até no Senai, e a pessoa que ministrava nessa reunião falou assim: não é preciso você saber fazer nada, mas é preciso você colocar as pessoas certas que saibam fazer. Vocês acham que isso é certo? Sim ou não? Você acha que eu não preciso saber de nada, mas eu colocar a pessoa certa que sabe fazer, está resolvido o problema? Eu não preciso conhecer nada? Está errado, querido, você precisa conhecer. Você precisa saber. Pode ser que não saibamos de tudo, mas você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa saber, porque você precisa liderar. Como que eu vou liderar alguém se eu não conheço o tipo de trabalho, quando eu não conheço a situação, quando eu não conheço aquilo que está sendo feito, né? Eu coloco total dependência na vida daquela pessoa. Se a pessoa sair, o que acontece?
o barco afunda, né? A empresa fecha, porque eu não tinha conhecimento. A pessoa que eu coloquei para trabalhar, ele tinha todo o conhecimento, ele levava. O dia que ele pegar e ir embora, ele abre uma outra empresa concorrente, afunda, acaba, fecha. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Então o líder é aquele que conhece, o líder é aquele que se capacita, o líder é aquele que vai à frente, aquele que sabe, aquele que ensina, é aquele que mostra o caminho. Amém? O líder é preciso que ele tenha o quê? Iniciativa. Hoje tem uma palavra muito interessante que fala que a pessoa tem que ser proativa. O que é uma pessoa proativa? É aquela pessoa que não espera os outros mandar, ela vai e faz, né? Ela vai e faz. Se no meu trabalho eu faço 100%, eu tenho que fazer 110%, eu tenho que fazer além daquilo, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que buscar ser o melhor, para mim não, para a glória de Deus, amém? Para a glória de Deus, porque Deus é glorificado através das nossas vidas, Deus é glorificado através do nosso trabalho, Deus é glorificado através do nosso testemunho de vida, amém? Nós temos que ter iniciativa, nós temos, amados, que ser assim, amém? Aqui fala na palavra de Deus, que aquele que tem iniciativa, aquele que busca se fortalecer no Senhor, querido, ele vai passar por testes, por provações, assim como Davi passou, amém? Davi passou por testes, Davi passou por provações, Davi foi rejeitado, Davi foi perseguido, desejaram a morte de Davi, e todo esse tempo que ele demorou para assumir o reino, que foi num prazo entre 10 ou 13 anos que ele demorou para assumir, Deus foi lapidando Davi devagar, Deus foi moldando Davi, Deus foi moldando o coração de Davi, para que quando ele tomasse o reinado, quando ele recebesse o reinado nas suas mãos, ele tivesse a plena convicção que tudo aquilo foi Deus que entregou nas mãos dele, não foi pela força do seu braço, mas foi pelo amor e a misericórdia de Deus, amém? Às vezes Deus permite que venha provações nas nossas vidas, para que também venhamos a ser lapidados, para que venhamos a ser moldados, para que venhamos ser o que? Fortalecidos no Senhor. Sem guerra, sem batalha, sem testes, sem provações, nós não somos fortalecidos. E aí quando vem um vendaval, vem a menor provação, nós caímos, nós desanimamos, nós desistimos. Mas Deus permite que venham provações, Deus permite que sejamos testados e provados, para nos lapidar, para nos moldar, para nos fortalecer nele, e crer e confiar no poder dele, amém? É isso que o Senhor faz. Ontem uma palavra muito linda, que o Senhor trouxe, através do Alex, e ele falou sobre Mateus 4, a tentação de Jesus. Irmãos, se o próprio filho, o pai permitiu que fosse tentado e provado, você imagina nós. E uma coisa interessante é o que o pai permitiu que Jesus fosse tentado, no quê? No ego, no orgulho. Quando Satanás tentava Jesus, ele falava, né, Alex, onde foi pregado, tu és o filho de Deus, então, né, então transforma essas pedras em pães, tu és o filho de Deus, então pula aqui de cima do pináculo, porque a palavra está escrita, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te segurarem nas mãos, e não tropece com seus pés em pedra. Se tu és o filho de Deus, então pula. Sabe que Satanás estava tentando induzir Jesus a se matar, a se suicidar? Lembra como que o inimigo, ele é astuto, ele é sujo, ele usa o que? O ego do homem, né? O egoísmo. Se tiver o orgulho dentro do nosso coração, se essa pessoa for orgulhosa, ele nunca poderá ser um líder de excelência, jamais ele poderá ser um líder se ele for egoísta, se ele for orgulhoso. O nosso coração tem que ser um coração humilde, um coração de servo. O próprio Senhor, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ele diz, eu vim ao mundo não para ser servido, mas eu vim para servir. Eu vim para servir, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para cumprir, para fazer a vontade do meu Pai, né? A vontade do meu Pai. E Davi, mesmo não tendo um encontro com Jesus, mas ele, através dos seus anos de aprimoramento, dos seus anos com Deus, seus anos de provações, ele aprendeu essa lição, que eu preciso buscar o Senhor no esconderijo do Altíssimo. É lá que eu encontro o Senhor, amém, querido? É no esconderijo, é secreto. E depois Jesus vem e nos ensina a oração do Pai Nosso. E o que Jesus diz lá em Mateus? Abre comigo lá em Mateus 6,
Mateus capítulo 6, verso de número 6. Mateus, capítulo 6, verso de número 6. Olha que diz a palavra do Senhor: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, em outras versões em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Amém? Esconderijo do Altíssimo. Não precisa fazer que nem os fariseus, né? Levanta as mãos e ora bonito perto de todo mundo para que veja. Nossa, que homem cheio de unção. Nossa, que mulher cheia de unção. Não precisa, né? Mas se você entrar dentro do teu quarto, fechar a porta e abrir o teu coração e rasgar o teu coração na presença de Deus, assim como Davi fazia, ele rasgava o coração na presença de Deus. O que a palavra diz? Que o Senhor ouvia a oração de Davi e o recompensava, o abençoava, estava com ele. Deus dava para ele as estratégias de guerra, Deus mostrava para ele como que deveria guerrear, como que deveria, né, colocar ali, fazer a sua estratégia de guerra com os seus soldados. Deus entregava o inimigo nas mãos de Davi, porque ele era um homem conforme o coração de Deus. Irmãos, nós estamos aqui para servir, amém? Nós estamos aqui para ser exemplo, nós estamos aqui para ser líderes, nós estamos aqui para ser luz do mundo e sal da terra, amém? É para isso que o Senhor nos gerou, é para isso que o Senhor nos criou, é por isso que o Senhor nos formou no ventre das nossas mães, para ser luz desse mundo. E o Senhor vai nos colocar, sabe aonde? Não é no meio da luz, o Senhor vai nos colocar em lugar que tem muitas trevas. O Senhor vai nos colocar em lugar que tem trevas, irmãos. E lá que o Senhor vai nos colocar. Aí você vai dizer, mas como? O Senhor Deus vai me colocar em lugar que tem trevas? O Senhor vai te colocar lá, para que lá a luz dele brilhe através de nós, para que as pessoas ali conheçam Jesus através de nós. A luz não brilha onde tem luz, a luz brilha onde tem trevas, onde tem escuridão. É lá que a luz brilha, amém? E é lá que o Senhor vai nos colocar, para que Ele seja reconhecido, para que Ele seja adorado, para que as pessoas ali sejam salvas e resgatadas pelo amor dEle. Irmãos, eu sempre falei essa frase, tá bom? Mas esses dias o Senhor me repreendeu numa oração. Lembra que a gente falava, né? Eu falava assim, eu sou a igreja. Aí Jesus falou para mim assim, você não é a igreja. Eu falei, como assim, Senhor? Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é o templo do meu Espírito. Você não é a igreja. Mas se você tiver mais uma pessoa perto de você, onde eu tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali está a igreja, amém? A igreja não sou eu, a igreja sou eu e você. Olha para o irmão que está do teu lado, vocês são a igreja é o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Sabe o que define como igreja? Igreja é a comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo, amém? Eu sozinho não sou a igreja, mas eu com você, Nídia, nós somos a igreja. Eu com você, Carlos, nós somos a igreja. Nós juntos somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, amém, queridos? E nós estamos aqui o que? Para servirmos uns aos outros. Esse é o motivo que Deus nos gerou e formou, para que venhamos a cuidar uns dos outros, para que venhamos servir uns aos outros, pois a palavra diz, aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente, amém? Hoje é dia de ceia, hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor, é momento de servir. Esses dias eu falei que o corpo diaconal da igreja é o momento mais lindo que tem na igreja, tirando o batismo. É o momento de servir a ceia do Senhor. É o momento de entregar-lhe o corpo e o sangue de Cristo. É o momento que nós estamos reunidos. Quando eu entrei dentro da igreja, eu comecei, querido,
a quebrantar o meu coração, e comecei a chorar de alegria de ver a igreja cheia. Como é bom ver a igreja assim, querido. Como é bom ver você aqui, como é bom você estar aqui conosco, como é bom estar reunidos no nome do Senhor. Como é bom, como é maravilhoso. Se todos os dias fosse assim. Nós temos orado a Deus, né? Para que os cultos de quinta-feira também sejam fervorosos, para que o culto de sábado seja assim. Que sejamos aqui, mas não só no dia da ceia, mas em todos os cultos, que estejamos juntos, amém? Que estejamos juntos, que o Senhor venha e ache a tua igreja santa, pura, imaculada, unida. Isso é o desejo do coração de Jesus, amém, meus amados? Eu quero convidar vocês, coloquem em pé nesse momento. Fecha os teus olhos, amém? Fala com Deus nesse momento. Fala com Deus. Deus tem confiado a você. Muitas vidas o Senhor tem confiado a você. Deus tem te colocado em lugares, no trabalho, em locais, para que você seja a luz ali. Fala com o Senhor. Peça para que o Senhor te capacite, para que o Senhor te dê discernimento, para que o Senhor te use em prol da obra dele, que você venha servir o Senhor naquele lugar. Que as pessoas vejam você como um filho de Deus, uma filha de Deus, que eles vejam você como uma pessoa que faz a diferença, uma pessoa ali que busca de todo o coração a manifestar a glória de Deus. Senhor nosso Deus e Pai,